Avaliação 1, Tawane Machado Martins. Devido ao aumento da população, há um aumento de pressão para que se produza mais. Com os avanços genéticos, hoje é possível aprimorar espécies de plantas para se conseguir melhores resultados, como aumento de produção e aumento de área de cultivo. Porém, pode ocorrer também a vulnerabilidade genética a doenças e pragas, devido à intensa seleção de espécies mais rentáveis. Por exemplo, no Brasil, apenas 15 alimentos são responsáveis por 90% da alimentação de toda a população. E quando eu digo vulnerabilidade genética, me refiro ao fato de que o melhoramento genético escolhe genes de interesse, ou seja, pode levar ao ocasionamento da perda de genes de resistência a doenças, a pragas ou coisa do tipo. E também a redução da variabilidade de espécies. Por exemplo, o algodão no Brasil. 68% das pessoas plantam a mesma espécie de algodão. E caso haja uma doença a qual essa espécie de algodão seja suscetível, então haverá uma perda em grande parte do país. Aí entram os centros de origem e de diversidade. O centro de origem, como já diz o nome, é onde as espécies se originaram e evoluíram. O centro de diversidade é para onde essas espécies migraram. A soja, por exemplo, o centro de origem da soja não é o Brasil, é a China. Então, o Brasil seria um centro de diversidade da soja. Analisando o centro de origem, é possível que pesquisadores e profissionais possam avaliar, procurar encontrar traços de resistência, de força, de crescimento, implantá-los nessas espécies a serem melhoradas. Então, é necessário que se cuide do centro de origem. Um exemplo disso é o México. O México é centro de origem do milho. E o México agora está plantando milho transgênico e correndo o risco de que haja o fluxo gênico entre o milho silvestre e o milho transgênico, ocasionando no surgimento de novas espécies, podendo ser elas rentáveis ou espécies invasoras. E também podendo ocasionar a perda do centro de origem. O que não pode acontecer, já que o centro de origem, como mencionado, o centro de origem é onde se volta atrás, é onde se pesquisa, é onde se entende novamente para poder melhorar o que vem pela frente. Agora vamos entrar em domesticação genética. Quando falamos de domesticação genética, estamos falando sobre modificar espécies geneticamente e morfologicamente a favor do ser humano. Para que isso ocorra, a planta é retirada de seu habitat natural e passa a depender do homem para produzir e sobreviver, assim como o homem também passa a depender de determinadas espécies de plantas. Muitas espécies alimentícias tiveram seu processo de domesticação iniciado lá no seu centro de origem, quando o homem passou a selecionar plantas e conhecer o ciclo de vida, como flor, fruto e colheita. Quando o homem passou a fazer isso, quando o homem passou a determinar quando aquele fruto deveria ser colhido, que planta era melhor, tudo mais nesse tipo, os frutos começaram a aumentar, os grãos começaram a aumentar, as plantas ficaram mais robustas, porque isso foi o início do melhoramento genético. Então, foi selecionando plantas mais fortes e plantas mais adaptadas àquele ambiente em que estavam vivendo. Por isso é importante também conhecer como funciona o sistema reprodutivo das plantas para o melhoramento genético. Por exemplo, sistema reprodutivo assexuado, vegetativo. Cana, por exemplo. Aí tem o sexuado, que é com sementes. Autógamas, como o milho, que predominam a autofecundação, e alógamas, como a soja, que predominam a fecundação cruzada. Autógamas produzem heterozigotos próximos de zero, ou seja, predominantemente homozigótica, podendo nos proporcionar linhagens puras. Já as alógamas predominam o cruzamento natural, tendo homo e heterozigotos em sua linhagem. Por isso é importante saber que plantas alógamas não devem fazer autofecundação, pois perderiam os genes heterozigóticos, causando diminuição de suas características morfológicas, como tamanho do grão, tamanho da espiga, planta e etc. E provocando perdas também, reduzindo também sua adaptabilidade ao meio ambiente inserido. Obrigada.